Qual é a lógica que a gente adota quando a gente vai preparar um orçamento? A Débora Alfano, a gente sabe que fez reforma. Você preparar um orçamento, não de reforma, mas um orçamento. Você coloca as despesas que são obrigatórias, porque são obrigatórias, tem o que fazer. É obrigatório pagar a escola, a academia, o aluguel, o condomínio, IPTU, IPVA, isso não tem o que discutir. Você pode não pagar, mas é uma despesa obrigatória. Aí tem as chamadas despesas que no mundo do poder público eles chamam de despesas discricionárias. São aquelas que você pode fazer ou não. A reforma na sua casa, ainda que você entendesse que era algo impositivo, obrigatório, você poderia adiar. Mas a partir do momento em que você começou, você assumiu um compromisso que se torna obrigatório. Claro, digamos, você comprou um piso para pagar em 3 vezes. Você não tem o direito de não pagar as 2 prestações que restam. Você tem que pagar, senão vira dívida. Você pode não comprar uma geladeira, mas se você assumiu o compromisso de comprar uma geladeira em 10 prestações, você virou compromisso obrigatório. Olha que loucura. E aí eu te perguntava, né? Qual é a lógica de construção do orçamento? Você coloca no orçamento da sua vida, dos seus gastos, tudo aquilo que faz sentido para a família. Seja para que ela viva melhor, seja para que ela viva de forma um pouco mais confortável, seja para que possa passear mais, interagir mais, ter mais atividade cultural. Algum propósito há para que você administre o seu orçamento. E no governo? Deveria ser a mesma coisa. Tem as despesas obrigatórias, pessoal, todas as despesas previdenciárias, tudo aquilo. E aquilo que é chamada parte livre, parte discricionária, deveria ser feita segundo uma lógica também. Qual é a lógica? Queremos reduzir queremos reduzir o número de crianças fora da escola ou fora da creche. Queremos que todas as crianças tenham creche. Tudo bem, então nós vamos fazer um programa nacional de creches e aonde estiver faltando creche, a gente vai lá e bota dinheiro. Perfeito. Queremos reduzir as taxas, ou melhor, aumentar as taxas de vacinação. Perfeitamente. Vamos lançar campanhas, vamos fazer programas para que todo mundo se vacine. Agora, quando você não tem nenhum programa, que é o que acontece hoje em dia no Brasil, não tem programa nenhum. Não tem agora, não tinha no governo anterior. Não tem programa. As despesas, elas vão acontecendo ao sabor do grito. Então, não importa o que, não importa onde. Leva mais quem chora mais, ou quem ameaça mais, quem é mais poderoso. O nome disso, bandalha, pilantragem, picaretagem, não é ladruagem. Ladruagem pode ser até que encontrem. Não dá para chamar de crime, mas de bandalha dá. De picaretagem dá. Não significa que as pessoas que pratiquem sejam picaretas, mas podem praticar picaretagem. Olha que absurdo. Nos últimos 5 anos, 150 bilhões de reais foram gastos em emendas parlamentares. Esses caras nem participam do governo, eles não são do governo, eles não sabem o que o governo precisa. Aliás, o governo também não orienta porcaria nenhuma. O dinheiro sai sendo gasto. Esse dinheiro, nos últimos 5 anos, é 4 vezes maior do que os valores gastos nos 5 anos anteriores. 4 vezes. Me diz, que empresa, que família multiplicou por 4 a capacidade de gasto de orçamento num prazo de 5 anos? Então, 5 anos gastavam um tanto, 5 anos seguintes passaram a gastar 4 vezes mais. É um escândalo, é uma vergonha. É uma vagabundagem sem tamanho. 513 deputados, 81 senadores, aquele bando de ministros, 40 ministros, todo mundo sentado para promover uma patifaria, enganar você, tomar sua grana, botar onde eles querem. Aí você vai em alguns ministérios, por exemplo, o Ministério do Esporte, um ministério inexpressivo, né? Desimportante, né? Para você, porque eles não fazem nada por você. Mas 74% de todo o dinheiro que o Ministério do Esporte pode destinar livremente, quem decide onde vai? Deputado, senador. O ministro André Fufuca do Esporte garantiu lá um dinheiro, né, para a cidade do pai dele, né? Cidade que o pai dele é prefeito, botou lá um dinheiro. Esses 74% que eu estou falando, nós estamos falando de 1,5 bilhão de reais no ano passado. 1,3 bilhão no ano passado. Metade
foi para onde? Para ONG. Que ONG? Eu não sei lá que ONG são essas. Mas metade foi para ONG. 100 milhões de reais só para fazer futebol de campo e futebol society. Inclusive na terra em que o pai do ministro André Fufuca é prefeito. Então, em 2014, o Ministério do Esporte empenhou 360 milhões de reais. 10 anos depois, empenhou 3 vezes mais. Tudo sob ordem dos deputados, dos senadores, que ficam fazendo discursinho, né? Eu vou ser o novo presidente da Câmara, eu vou cuidar da democracia brasileira, eu vou cuidar para que a economia de mercado seja assim ou assado. Eu vou ser o novo presidente do Senado, nós vamos trabalhar pelo bem do país. Que trabalhar pelo bem do país coisa nenhuma. Trabalhar pelo bem deles, para eles ficarem mais ricos, politicamente mais gordos. E aí, obviamente, a taxa de reeleição vem, porque essa vigarice toda, 50 bi. Antes a gente falava 50 bi e não era. Era 47. Agora passou dos 50 bi esse ano. Por que eu estou falando isso hoje, né? Poderia falar amanhã, poderia falar todo dia, né? Mas por que hoje? Porque, coincidentemente, o Ministério do Esporte encerrou uma parceria com o Ministério da Defesa para manter o Parque Olímpico de Deodoro, no Rio de Janeiro, que foi palco dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro ocorreram em alguns lugares, entre eles o Parque Olímpico de Deodoro, na zona oeste da cidade. Que quando foi... Ele não foi montado exclusivamente para os Jogos Olímpicos, né? Porque houve outras competições. Em 2011 teve Jogos Mundiais Militares, que aconteceram ali também. Mas o fato é que também teve os Jogos Pan-Americanos de 2007. Então já tinha investimento em 2007, investimento em 2011. Mas o fato é que houve investimentos novos. Aí disseram, não, com isso aí, é uma área gigante, viu? 500 mil metros de quadrados, tem centro militar de tiro, pentatlo, teve hóquei, teve uma prova de equitação, uma pancada de coisa ali. Não, isso vai ser legado, vai ser um legado para a cidade, sabe? É um legado social, a gente vai deixar, porque é bacana, a gente faz os Jogos Olímpicos, depois a cidade ela vai poder ter várias coisas, essa estrutura, que coisa bacana, né? Não é legal? Aí vai o Ministério do Esporte e diz, acabou, é muito caro manter, nós não vamos mais dar o dinheiro. Custava 36 milhões, eles repassavam 36, 40 milhões de reais por ano para manter. Se é caro ou barato, não sei avaliar. Mas 40 milhões. Menos da metade do que gastaram com campinho de futebol para deputado fazer voto nas suas cidades. Parou. Aí, veja, e eles mandavam uma grana para o Ministério do Exército, do Ministério da Defesa, quem tocava era o Exército tinha que botar o dele, botar mais 10 pau por ano. Agora o governo estava botando 36, só no último ano botou 10. É de um ridículo, é uma vergonha. Aí o Fufuca, né? Olha, nós estamos sensíveis à causa, ele falou. A gente está procurando uma saída. Que saída? O que nós queremos é que haja uma readequação de valores. Que readequação de valores? Vai readequar o valor do dinheiro que você dá para deputado e para senador. Olha que vagabundagem. Uma frase dessa, dita por um honrado ministro, né? André Fufuca. Então, constrói-se ou organiza-se uma competição internacional como essa, torra-se uma grana num complexo. Esse complexo vai sendo tocado. Um dia o seu Fufuca fala, não tem mais dinheiro. Mas para dar para os amigos dele, tem. Para dar para os deputados, tem. Para dar para os senadores, tem. Mas não tem. Não tem para o Parque Olímpico de Deodoro. Você percebe? Quando eu perguntei no começo assim, qual é a lógica de você montar um orçamento doméstico ou de governo? Coerência. Qual é a coerência disso? Você tem uma área como aquela que você vai largar. Aliás, já está largada. A Band fez matéria sobre isso, mostrando. Tem lá aquele loguinho das 5 argolas no meio da toceira de mato. É uma vergonha
o que está acontecendo. Largado. Então, como é que a gente pode acreditar na chance de dar certo um país que é administrado desse jeito porco, que é administrado desse jeito improvisado, em que um ministro de Estado como o seu André Fufuca, porque tem poder no Congresso Nacional, pode fazer esse malabarismo orçamentário de tirar o dinheiro aonde deveria estar e ficar distribuindo quem quer dinheiro para aquela turma dele lá. É um absurdo. Agora, quem é que cuida disso? O Tribunal de Contas da União? O Tribunal de Contas da União é um órgão acessório do Congresso Nacional. O Congresso Nacional está nem aí. Dane-se o Parque Olímpico de Deodoro. Não tem a menor importância. Eu quero o meu. Eu quero fazer meu campinho de society. Eu quero se dar bem nas urnas. Eu quero poder me eleger. E dane-se o resto. Dane-se a sociedade. Ninguém ali está comprometido com coisa alguma. É um absurdo. A maior máfia que pode existir hoje em atividade são os 584 parlamentares que se reúnem para, de forma legal, dentro da lei, dentro das normas que eles definiram, se apropriar do dinheiro e distribuir segundo os critérios individuais, pessoais. Tem emendas individuais, emendas de relator. Isso é um absurdo. É um bando fazendo isso. Aí quando você fala uma coisa dessa, você está atacando a democracia. Não está atacando a democracia. Está atacando um cupim que tem lá dentro. É só limpar essa lógica. Vamos começar a trabalhar segundo políticas públicas. Deputado e senador não tem que se meter nesse assunto. Não é assim em lugar nenhum do mundo, gente. Em lugar nenhum do mundo. Eles vão dizer que em todos os lugares do mundo os deputados e senadores indicam alguma verba. Alguma verba. Toda a verba nesse volume não há lugar no mundo. Todos os estudiosos que trabalham sobre esse assunto já se manifestaram sobre isso. Não existe exemplo em qualquer lugar do mundo. Aí o Flávio Dino, ministro do Supremo Tribunal Federal, entrou nisso pedindo transparência e tal. Ok, vamos ter provavelmente mais transparência, nós vamos saber quem é o dono do dinheiro, quem é que mandou a grana, mas a grana vai continuar aí. Essa aqui é a questão. A grana tinha que parar de ir. O governo se arrebentou com isso. Se arrebentou. Não consegue mais fazer política pública alguma. Aí fica falando que o problema é de comunicação. Não tem projeto, porque 50 bi é uma grana preta que deveria estar sendo usada para investimento e está sendo pulverizada. Se você pegar o melhor perfume francês, pode custar 1.000, 2.000, sei lá quanto custa o melhor perfume francês. E você vai e joga uma gotinha ou um punhadinho, né, uma pequena quantidade, em 30 lagos do Brasil e rios, não vai mudar o cheiro da água. Porque você espalha tudo. Você pode fazer a diferença quando você concentra. Se você passar perfume no seu pescoço na quantidade que você teria que jogar nesses lagos, aliás, ninguém vai nem te aguentar. Mas é fundamental que a gente veja 50 bi como um dinheiro transformador. Pulverizado, vira nada. Só serve para o propósito dos deputados, não muda a vida de ninguém. Quem é que vai manter esses campos de futebol? Adivinha? Porque eles vão lá e constroem. Quem é que mantém? Não pode manter, não pode usar para manutenção. Aí gera custo na prefeitura. Então, todos esses valores que são usados pelos deputados, pelos senadores, depois geram um custo para o Estado. É uma vergonha. É um escândalo. Então, eu estou falando disso hoje a propósito da decisão do ministro do Transporte de interromper os repasses para a manutenção do Parque Olímpico de Deodoro. Se não era para ter, por que fizeram? Se era para manter, por que interrompeu? Aí ficou caro. Olha que absurdo, gente. Ficou caro, mas sempre foi caro. Era barato? Bom, então quem fez não calculou quanto é que custaria manter? Prende todo mundo. Quem foi o vagabundo que mandou fazer essa porcaria? Quem que autorizou essa despesa e não sabia quanto é que ia custar para manter? Você acha que é razoável você fazer uma obra e depois não saber quanto é que custa para manter?
Um troço desse tamanho é caro, é caro. Não sei se é 40, se é 30, quando deveria ser, qual é o certo, qual é o errado. Mas quem fez tem que saber. E o dinheiro tem que continuar a entrar. Mas não, vamos construir, vamos disputar, vamos tentar os Jogos Olímpicos, vamos tentar depois, daqui a pouco, a outra prova internacional, vamos torrar dinheiro, porque o dinheiro não é nosso mesmo. Esses otários, desses contribuintes vagabundos, bando de idiota que somos todos nós, botando um monte de dinheiro para financiar a Copa. A Copa com o maior número de estádios da história da humanidade. Nunca tantos estádios foram feitos, foram precisos. Então, 12 sedes, isso é ridículo. A gente é muito ridículo. Os governantes vão fazendo e nós somos os otários. Que nós pagamos essa conta. Nós temos que deixar de ser otário. Então eu estou dando essa notícia aqui. Você acha que o ministro Fufuca está preocupado? Está lixando as unhas. Está nem aí. Você acha que os deputados e senadores que estão pegando a grana deles lá, que é sua, estão preocupados? Não estão preocupados. Agora, o Parque Olímpico vai se deteriorar. Se já se deteriorou, vai ficar ainda pior. E o Exército, obviamente, ele tinha um acordo com o Ministério do Esporte para tocar aquilo, mas não é tarefa do Exército ficar mantendo o Parque Olímpico, né? Isso não tem o menor sentido. Se tinha um acordo operacional, passava o dinheiro para ele, ele ainda botava algum. Mas pagar tudo? Não, né? O Exército tem mais o que fazer. Tem um monte de equipamento militar aí, tem um monte de unidade militar precisando de dinheiro, de investimento, de recurso, e o dinheiro que eles têm é muito pequeno. Porque, vamos combinar, se tem uma coisa cara, é equipamento militar. Não dá pra gente brincar de soldadinho. A gente não pode brincar de ser soldadinho. A gente tem que levar a sério esse troço, pô. Tem exército, é pra ter. Tem aeronáutica, é pra ter. Tem marinha, é pra ter. Ah, por acordo eu toco o parque? Toco. É numa área militarizada, tudo bem, vamos nessa. Mas pra fazer direito, não palhaçada. Então essa palhaçada patrocinada pelo André Fufuca, e ele vai dizer, mas o que eu posso fazer se o dinheiro não veio? O que eu posso fazer se o Haddad não dá? O que eu posso fazer se a Simone Tebet não me dá? O que eu posso fazer se o Rui Costa não me dá? O que eu posso fazer se o Lula não me dá? Ué, vai embora, bicho. Vai embora, ministro ruim, vai embora. Não, eu estou fazendo das tripas coração. Não é fazer das tripas coração. Vai embora, simplesmente vai embora. Pega o teu boné e tchau. E vai distribuir verbinha pro teu pai, pro teu tio, pro teu primo, pra turma toda lá, como é que é o que você tem feito. É lamentável essa história. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.